Olá, pessoal! Em mais estes minutos gregos, eu quero falar com vocês sobre a Guerra de Troia, a chamada Guerra de Todas as Guerras. Todo mundo conhece o cavalo de Troia, que simboliza a astúcia como aquilo que é mais forte do que a força, e ao mesmo tempo a metáfora do inimigo interno, sempre mais perigoso do que o perigo que vem de fora, né? Mas aqui nós vamos falar de outro aspecto, menos discutido e já citado rapidamente nos minutos gregos sobre geopolítica e a Eurásia. Você sabe, né? Se você assistiu ao vídeo dos minutos gregos sobre a maçã, que no início de tudo nós temos o quê? Eris, a deusa da discórdia, que cria uma enorme confusão entre o feminino, confusão entre o feminino não é difícil, né? E que vai acabar provocando a Guerra de Troia. Isso está nessas histórias da Idade Média que a gente conta para as crianças até hoje, em que está um pouquinho misturado, mas está presente na Branca de Neve, na Cinderela e, sobretudo, na Bela Adormecida, né? Essa questão da discórdia que faz uma donzela ter problemas. Lá, no mito grego, não é uma donzela, é a Grécia toda. Quando Paris escolhe Afrodite como a mais bela das deusas, Paris é um tonto que está lá pastoreando ovelhas e desce a escolha divina para ele fazer entre três belas mulheres, né? Afrodite promete a ele a mulher mais bela, o amor da mais bela mulher, que é Helena, né? Atena promete a ele a sabedoria e Hera promete a ele um continente, a Ásia, né? Vocês, claro, já entenderam que ele escolhe Afrodite, né? Acontece que Helena, a prometida, é casada. Ela é casada com Menelau. Menelau é só o rei de Esparta, o que não impede a criatura de fugir com Paris, quando ele dá uma passada por lá, para Troia. Não, ela não foi raptada, não. Ela foi embora de livre e espontânea vontade. O Paris, vale dizer, era tonto, mas era bonito pra caramba. Aqui entra um aspecto muito pouco discutido dessa guerra. Antes de partir para a guerra, os aqueus, que hoje nós chamamos de gregos, tratam de reunir contra os troianos todos os povos helenos, que hoje nós também chamamos de gregos. Não é à toa que a moça tão linda se chama Helena, né? Era o nome do povo, porque a região chamava-se Hélade. Muitos desses povos têm como chefes ex-pretendentes da bela Helena, né? Por isso que tem aquela sobremesa deliciosa chamada poire, pera, Belle Helena, né? E agora, eles todos, esses ex-pretendentes, são convocados a ajudar Menelau, né, rei de Esparta, a trazer a Fujona de volta. E por que isso? Para cumprir uma promessa, para honrar uma promessa. Por quê? Porque quando todos os pretendentes de Helena se reúnem, né, para ouvir a decisão dela sobre quem ela vai escolher, antes de ela dar o veredicto dele, eles juram solenemente ajudar o futuro marido da linda, né? Porque com certeza alguém vai querer tirá-la algum dia dele. Eles juram que, se isso acontecer, eles vão defender não a Helena, mas o marido, porque essa é a promessa, é isso que tem um significado político importantíssimo, por exemplo, no Tratado da OTAN, mas não só. Um ultraje a um deles vai ser considerado como um ultraje a todos eles. Por isso é que eles são todos requisitados e vão todos juntos lutar contra a Troia, né? Defendida brilhantemente pelo Heitor, irmão daquele tonto do Paris, com quem Helena fugiu. Na vida real, essa guerra aconteceu porque Troia, eu já comentei no outro vídeo, né, que na época se chamava Ilion, por isso o nome do poema do Homero chama-se Ilíada, né? Troia era um entreposto comercial importante, né, e os aqueus queriam controlaram. No mapinha aí você tem a região. É onde hoje fica a Turquia, tá? Esse pacto dos pretendentes não é nada muito diferente do que acontece justamente com a OTAN. Na fundação da organização, que em princípio foi montada como um escudo de proteção contra a ameaça soviética, antes daquilo tudo desmilinguir sozinho e desmoronar, todos os países membros prometeram solenemente que qualquer ataque contra um seria um ataque contra todos e que eles se uniram contra o agressor. Mas, como eu já comentei, desde a sua criação, em 49, a OTAN, infelizmente, mudou bastante, né?
porque hoje ela defende interesses comerciais e transformou o resto do mundo num entreposto cobiçado como foi Troia há tantos séculos. Quando investida de algum país de fora da OTAN contra os interesses dos Estados Unidos, porque eles é que dão mais dinheiro, né, nós temos um ataque. E aí você vê isso no noticiário e às vezes a coisa fica meio fluida, a gente não entende por quê. Esse é o motivo. Os números e mais detalhes, justamente quanto a OTAN gasta, os zilhões que ela gasta, o armamento, o fato de a OTAN hoje ser mais armada do que a ONU, você tem num vídeo chamado, e num texto chamado Eurásia em Outros Minutos Gregos. A Europa tem tentado rever essas estratégias atualmente, mas o poder econômico dos Estados Unidos é muito grande e a briga é difícil. Fica a lição para nós todos da guerra que nos serve de modelo até hoje, essa guerra de todas as guerras. Os vencedores destruíram Troia, a amada dos deuses, mas a vitória foi amarga e não trouxe o que eles esperavam, muito pelo contrário, pois eles foram castigados pelos seus excessos e cobiça. Homero sabia do que ele estava falando nesse poema, que é um retrato incrível e atualíssimo do nosso mundo dos homens, com as suas guerras, seus apetites, suas fraquezas e, sem dúvida, seu heroísmo. E como Homero bem nos lembra, e eu cito, os deuses não farão nada por nós que nós não façamos sozinhos. Nós precisamos de um herói. Obrigada e até a próxima.